A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Adolescentes. Já estamos na lição de número 13, que traz por título As Promessas Bíblicas para os Salvos. Pode preparar, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda quinta-feira, às 9h05, este é nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Adolescentes. Na mesma quinta-feira, só que às 14h05, este é nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 13, na quinta-feira estou a lição de número 1 do segundo trimestre de 2024, pois postamos nossos vídeos com uma semana de antecedência. Tudo isso para que você que é professor possa estudar antecipadamente. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 13 dos adolescentes do primeiro trimestre de 2024, que traz por título As Promessas Bíblicas para os Salvos. Presta atenção. Se você é professor, sempre recomendo. Inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo. No final dessa aula, vou fazer a dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode realizar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica por escrito e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso blog. Coloque por gentileza no Google Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer, você clica no menu Adolescentes. Lá você vai ter acesso à nossa dinâmica digitada e esta explicação por escrito. Tudo isso para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Mas dando seguimento, presta atenção. Você pode iniciar essa aula realizando a dinâmica, mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos que estejam dentro do título. Mas observe, as perguntas devem ser feitas por você enquanto professor, mas você não pode responder. Você tem que elaborar as perguntas, mas as respostas precisam vir dos seus alunos. Mas o que tem de professor apressado, ele pergunta, ele responde e está errado. Nesse primeiro momento, você vai estar direcionando as perguntas para os seus alunos. E se ninguém responder, você também não vai responder. Deixa a sua turma na curiosidade. Por gentileza, pegue caneta e caderno para que você possa fazer suas anotações. Aqui, por exemplo, você já pode perguntar aos seus alunos. Quem pode citar, por gentileza, uma promessa do Antigo Testamento para o seu povo? Deixa o povo participar. Você pode também perguntar. Quem pode citar uma promessa que está escrita no Novo Testamento? Pergunte também, alguma promessa de Deus já se cumpriu na vida de vocês? Qual foi a promessa de Deus que se cumpriu na sua vida, Júnior, Francisco, Carmen? Da mesma forma, qual a maior promessa de Deus para a vida da igreja? Se você for ver esses questionamentos, essas perguntas, estão dentro aqui do título. Por que eu acho interessante? Porque assim você vai perceber o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos. E agora observe, as perguntas são para seus alunos estarem respondendo e não você. Eu sei que dá vontade de responder, mas isso prejudica a sua aula, deixa a sua turma na curiosidade. Até porque quando você inicia a sua aula fazendo perguntas, eu chamo isso do processo de avaliação diagnóstica. Assim você vai perceber o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos. Agora, após a realização da dinâmica e dessas perguntas e respostas, você pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, as promessas bíblicas para os salvos. Meus irmãos, nós adoramos um Deus, servimos a um Deus que gosta de fazer promessa. Até porque, observe, o ser humano gosta de ouvir promessa. Então, nosso Deus, sabendo disso, ele fez e faz várias promessas em nossa vida. Só que tem o seguinte, se Deus ele tem promessa na minha vida, e eu estou na direção de Deus, eu estou obedecendo, eu estou andando segundo a sua vontade, as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida, todas. Agora observe, nem toda promessa que você já ouviu pode ter sido de Deus.
o que tem de profeta por aí, pregador por aí, dizendo, eis que Deus manda te falar, eis que é Deus que está te falando. Vigia com relação a isso. Eu já disse aqui anteriormente que eu uso todas as profecias. Deus tem um recado para o senhor, pastor. Pronto, eu vou ficar quieto lá, ouvindo. Interessante, amém, glória a Deus. E vou esperar o cumprimento. Se foi Deus que prometeu, vai se cumprir. Mas se foi o homem, se foi o emocional do pregador, não vai se cumprir. Então não precisa ficar correndo atrás de promessa nenhuma. Fica tranquilo, se você tem promessa de Deus, ela vai chegar até você. Claro que você precisa orar, consagrar, buscar, meditar. Tem coisas que cabe a você fazer, mas o cumprimento, quem faz é Deus. Deus sabe o dia, a hora e como será cumprido na sua vida as promessas. Não tente ajudar a Deus. As pessoas que tentaram ajudar a Deus cumprir a promessa dele na vida, acabou se prejudicando. Veja só o caso de Sara, que tentou dar uma ajudinha. Olha só o prejuízo que essa ajudinha deu. Não ajude Deus a cumprir a promessa na sua vida. Fique tranquilo. Agora ande na direção. Orando, buscando, jejuando e ir na direção de Jeová, porque assim Deus vai cumprir todas as promessas na sua vida. Veja só, professor, você viu o que foi que eu fiz? Eu mencionei aqui um pouquinho o que vamos estudar, mas não detalhei nada. Isso é para deixar você mais curioso, mais participativo, mais atento à minha aula. Faça da mesma forma. Dê somente um petisco daquilo que será estudado, mas não aborde nada, até porque isso será feito no decorrer da sua aula. Agora, vamos para a nossa leitura bíblica que está em João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3. Recomendo fazer uma leitura compartilhada com seus alunos. Vamos agora para o nosso versículo em destaque, onde está escrito: e o que o próprio Cristo prometeu dá a todos nós, isso, a vida eterna. 1 João capítulo 2, versículo 25. Ou seja, nós temos a promessa de Cristo para a nossa vida, que Ele vai nos dar a vida eterna. Agora, para que eu possa receber essa promessa, eu preciso aceitar a Cristo e andar em novidade de vida. Te pergunto, você tem feito isso? Tem muitas pessoas que querem ter as promessas de Deus, mas não querem andar segundo a vontade do Senhor. Está errado, irmão. Para que você possa ver, presenciar a promessa de Deus na sua vida, se concretizar, você precisa andar na direção de Deus. Cumprir sua parte na aliança, fazer sua parte. Qual a nossa parte, pastor, na aliança? Andar em retidão, obedecer os princípios bíblicos. Tem feito? Dando seguimento, vamos para o nosso devocional. Você sabe muito bem que lá no meu Instagram, pega o endereço aí, viu? PR Giovanni Santos, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando.teologia. Todos os dias eu estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária. Essa leitura é de segunda até sábado. Para todos os dias ter um cartaz bonito, organizado, lá em nosso Instagram, PR Giovanni Santos. Lá em nosso Instagram você terá acesso a um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Fique à vontade para baixar, para compartilhar, tá bom? O que você não pode é não fazer nada, porque estamos aqui para lhe ajudar. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título Bênçãos materiais. Observe. Você sabe o que é prosperidade bíblica? Prosperidade não é ausência de problemas. Jesus disse aos seus discípulos que eles, por renunciarem ao mundo para servi-lo, receberiam nesta vida 100 vezes mais. Ou seja, o seguidor de Jesus, que é fiel, é uma pessoa abençoada e próspera. Entretanto, poderá enfrentar dificuldades na vida. Ser próspero, assim significa ser bem-sucedido ou viver bem, mesmo enfrentando alguns problemas. Portanto, a pessoa próspera não é necessariamente aquela que possui riqueza e saúde, mas sim que tem todas as suas necessidades de ordem espiritual e material supridas em Cristo. Jesus, os apóstolos e a igreja primitiva enfrentaram muitos momentos de dor e dificuldades. Vemos na Bíblia ensinamentos claros sobre as desventuras da vida cristã. Observe o seguinte: bens materiais. Quem não quer ter prosperidade? Quem não quer ser rico? Ter casa, apartamento, o que é que você deseja ter dos bens materiais? Deixa aqui, por gentileza, nos comentários, mas tem pessoas que querem ter casa, carro, moto, fazenda, sítio, casa na praia, eita Jesus amado, né? Vários carros e assim por diante. Mas, no entanto,
Quando nós falamos em prosperidade bíblica, não está relacionada diretamente aos bens materiais, às coisas desta terra. Até porque o conselho de Deus para com a nossa vida é que nós não devemos colocar o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso foco nas coisas deste mundo, porque tudo perece e nós não podemos levar nada para o céu. Parou para pensar nisso? Então, quando nós falamos em prosperidade bíblica, estamos falando em ter as nossas necessidades supridas, necessidades materiais, necessidades espirituais, psicológicas, é ser guardado, é ser protegido pelo Senhor. E assim acontece com os crentes que são fiéis. Se você é fiel a Deus, Deus vai estar te guardando, te protegendo. E isso não significa que você não vai passar pela fornalha ardente. Isso não significa que você não vai passar pelas covas de leões. Isso não significa que você não vai ter o mar vermelho diante de você. Isso não significa que as muralhas de Jericó não vão estar na sua frente. Vai ter dificuldade, vai ter adversidade, mas, no entanto, Deus vai estar com você. Deus vai entrar com você nessa peleja, nessa guerra, e vai estar te guardando, te protegendo. E no final dela, você será campeão, você será vitorioso. Não por causa das suas habilidades, mas por causa de Cristo Jesus. Então, que vemos buscar constantemente a prosperidade bíblica, a prosperidade para com a nossa vida, que tem a ver com o nosso bem-estar, que tem a ver com a nossa comunhão com Deus, que tem a ver com nossas necessidades sendo supridas por causa dele e nele. Mas dando seguimento ainda ao nosso primeiro tópico, destaco o seguinte parágrafo. Paulo também instruiu a Timóteo acerca de uma possível perseguição e compartilha que foi abandonado por seus amigos no pior momento da sua vida. Mesmo assim, os seguidores de Jesus nunca ficaram desassistidos a ponto de serem destruídos, jamais, mas sempre contaram com a presença de Deus, ainda que passando por dificuldades na vida. E isso aconteceu com eles e acontece conosco também, que nós, como eles, em tudo sejamos gratos, independente dos problemas, que possamos aprender com as palavras do apóstolo Paulo: sei o que está necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, que esteja alimentado ou com fome, que tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então observe o seguinte: ter prosperidade, de acordo com a Bíblia Sagrada, é ter as minhas necessidades básicas sendo suprida, atendida. E Cristo Jesus faz isso em nossa vida. Mas muitas pessoas pregam e pensam: quem está com Cristo não vai sofrer. Quem está com Cristo não vai ser perseguido. Quem está com Cristo vai ter fazenda, vai ter carro, vai ter boi, vai ter tanta coisa. Não é assim não, varão. Estão te enganando, pelo amor de Deus. Quem está com Cristo vai ter dificuldade. Quem está com Cristo vai ter peleja, vai ter luta. As dores, as lutas, as perseguições vão se findar quando você estiver com o corpo glorioso, transformado pelo poder de Deus. Mas esse processo de ter o corpo glorioso, transformado, só vai acontecer no momento do arrebatamento da igreja. As dores, as tribulações só vão se findar quando nós estivermos nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém que descerá do céu. Enquanto isso, se prepara, varão, prepara os lombos, as perseguições vão vir, até porque estamos aqui pelejando, lutando, para que venhamos alcançar o céu. Daí as dificuldades, as lutas, para que você pare no meio do caminho, para que você desista, para que você não adore, para que você não busque, para que o seu coração fique tão somente na prosperidade terrena. As pessoas que estão focadas nas coisas desta terra dificilmente vão subir. É isso mesmo. As pessoas que só pensam na prosperidade terrena dificilmente vão subir. Eu não estou dizendo que não vão subir. Eu estou dizendo que será difícil. Está escrito: quão difícil um rico entrar no reino de Deus. Por que isso? Porque o seu coração, a sua vontade está nas riquezas desta terra. E na primeira dificuldade, ele quer abandonar Cristo. Aí está na corrupção, na mentira, na destruição, tenta passar por cima das outras pessoas. E esse princípio Cristo não quer do lado dele. Essa postura Cristo não aceita na vida de ninguém. A Bíblia chega a dizer que até mesmo os nossos inimigos nós devemos orar para que Deus possa abençoar.
Você está entendendo? Até mesmo os nossos inimigos, nós devemos orar para que Deus possa abençoar, salvar, transformar. Ei, Jesus amado, irmãos, o Evangelho é poder de Deus, transformação. Mas, no entanto, eu preciso compreender de estar na vontade do Senhor. Ter prosperidade não é sinônimo de falta de luta. Agora é a certeza que Cristo vai estar conosco. Eu posso passar por luta, por dores, por adversidade, por situações adversas, mas Cristo Jesus vai estar conosco. Vamos ser confortados, consolados nele. Você crê? Deixa um brado de glória aqui, por gentileza. Eita glória! Eu lhe falei que aqui o alimento é forte, né? Mas pergunta o seguinte, está gostando? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro do canal é sem o parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre, ideias de lembranças. É o maior suporte do Brasil. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp, para que você possa entrar em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro, crente! Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título Bênçãos espirituais. No item 1, a salvação. Observe, desfrutar da salvação em Cristo constitui-se em um grande privilégio. Você já pensou quantas pessoas vivem neste mundo, perdidas, caminhando para o inferno? Elas muitas vezes acham que estão certas nas coisas que fazem, mas quando estiverem diante de Deus no último dia, para serem julgadas, receberão severa condenação. Elas sofrerão os danos da segunda morte. A primeira morte é a natural, aquela que todos nós enfrentaremos caso Jesus não volte antes. A segunda morte se refere à eternidade em Deus. Ela é a condenação final. Após o julgamento de Deus, que coisa triste, não é? Entretanto, os filhos de Deus não passarão por isso. Ao contrário, viverão para sempre na presença do Pai. Preste atenção. Quando a Bíblia fala da primeira morte, está se referindo na morte que acontece conosco. Quando nós morremos aqui, nesta terra, nós falamos que é a primeira morte. Olha, a primeira morte, quando nós perdemos a nossa vida, deixamos de existir aqui nesta terra. Nós falamos que é a primeira morte. Amém? E todos nós já perdemos alguém nessa vida. Concorda comigo? Agora existe também a segunda morte. E a segunda morte, nem todo mundo vai morrer. Como assim, pastor? A morte e a gente não vai morrer? Calma, calma que eu vou descomplicar, viu? Vira só. A primeira morte, todo mundo está sujeito. Seja cristão ou não cristão. Qualquer pessoa pode morrer. Já com relação à segunda morte, só vai sofrer esse dano aquele que não aceitar Jesus Cristo. Aquele que, enquanto estiver vivo aqui nesta terra, se ele não aceitar a Cristo, se ele não se arrepender dos seus pecados, ele vai sofrer a segunda morte. Para você ver, tem pessoas que já morreu a primeira morte, está agora no Hades, esperando o seu julgamento. Serão julgados, sentenciados e vão sofrer também o dano da segunda morte. Aonde, pastor? No lago de fogo. Muito sofrimento e muita dor. Te pergunto, você quer isso para a sua vida? Você quer isso para os seus familiares?
por seus amigos, então nós devemos pregar a palavra. As pessoas estão indo de passos largos para esse lugar, para sofrer o dano da segunda morte, mas nós podemos evitar com a pregação do Evangelho, anunciando a Cristo Jesus, com a nossa vida, com o nosso comportamento. As pessoas precisam ver Cristo na minha e na sua vida. Precisamos pregar o Evangelho para que as pessoas que estão indo para esse lugar, sofrer o dano da segunda morte, possam aceitar a Cristo, ser libertado do pecado e andar em novidade de vida. E isso cabe a mim, enquanto pastor, enquanto professor, e a você também, para que nós possamos nos afastar disso. Outra coisa também observe, viu? Tem muitas pessoas que não vão conhecer a primeira morte nem a segunda morte. Sabia disso? Eu, por exemplo, estou esperando o arrebatamento da igreja. Observe, se o arrebatamento da igreja acontecer agora, eu não vou experimentar a primeira morte, porque eu serei arrebatado. E a nossa transformação vai estar acontecendo automaticamente. Então, aquele que é cristão e que está vivo, talvez ele nunca vai conhecer a morte. Porque, já que Cristo vai arrebatar a igreja e vai ter pessoas que vão estar vivas, essas pessoas serão transformadas, vão receber um corpo glorioso, poderoso, semelhante ao corpo de Cristo, e vai habitar o céu sem ter conhecido a morte. Amém? Entendeu? E como nós não vamos participar do julgamento final, que nós já estaremos salvos em Cristo Jesus. Eita glória, viu? Esse tema é um tema escatológico também. É por isso que eu vou recomendar para vocês, viu? Não sei se você conhece o meu livro sobre escatologia. Eu amo escatologia. E escrevi aqui o livro, olha, Descomplicando a Escatologia. Aqui eu falo do arrebatamento até novo céu e nova terra de uma forma descomplicada e facilitada. Recomendo para todos os professores da EBD. Quem tiver interesse, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo, tá bom? Está em promoção porque estou enviando para qualquer parte do Brasil com frete grátis. Vem adquirir o nosso livro Descomplicando a Escatologia. E em breve vou lançar também o meu segundo livro, que vai ser Descomplicando a EBD, que está sensacional. Mas em breve vou postar aqui mais novidades. Mas dando seguimento ao nosso segundo tópico e segundo item, que traz por título o batismo no Espírito Santo. Observe, Jesus prometeu que o Espírito Santo, Consolador, seria enviado para ficar conosco. E isso aconteceu no dia de Pentecoste, quando todos foram cheios do poder de Deus. O batismo no Espírito Santo é uma promessa que foi feita para todos os crentes em todos os tempos e devemos buscá-lo constantemente até receber. Observe, as promessas de Deus para com a nossa vida, a promessa da salvação. Qualquer pessoa que aceitar a Cristo está salvo, não vai conhecer o inferno, não vai ser jogado no lago de fogo. Basta tão somente aceitar a Cristo. Mas observe, quando eu falo aceitar a Cristo, eu falo de se converter, mudar de vida, nascer de novo, ser transformado pelo poder de Deus. Eu não estou dizendo aceitar a Cristo, levantar a mão da igreja. Eu falo de se converter, se reconhecer como pecador e apontar Cristo como seu Salvador e Senhor. Tem pessoas que querem aceitar Jesus como seu médico, como seu advogado, mas não querem aceitar a Cristo como seu Senhor. E Jesus quer mandar na sua vida. E Jesus quer mandar na tua fala, nos teus pensamentos, nas tuas vestes, nas tuas atitudes. Cristo quer ser Senhor da nossa vida. É Ele que manda em tu, crente. Eita glória! Então nós temos garantido a promessa da salvação. A pessoa só perde a salvação se ela desprezar, se ela pecar, se ela não se arrepender do seu pecado, se ela não confessar o pecado. Aí sim, ela tem grande possibilidade de perder a salvação, porque não confessou a Cristo, não pediu perdão pelo seu pecado, não confessou o seu pecado. Isso sim pode atrapalhar a salvação de qualquer pessoa. Mas uma outra bênção que nós temos é a bênção do batismo no Espírito Santo. Quando eu falo acerca do batismo no Espírito Santo, estou falando de um revestimento de poder e autoridade.
Muitas pessoas questionam, pastor, o que é o batismo no Espírito Santo? É um revestimento de poder, revestimento de autoridade. Pastor, como eu sei que eu fui batizado no Espírito Santo? Um outro dia eu senti a presença de Deus, eu chorei, eu pulei. Aí eu pergunto, você falou em outras línguas? Não, então você não foi batizado no Espírito Santo. Você pode ter sido cheio do Espírito Santo, mas não foi batizado no Espírito Santo. Porque a grande evidência, existem outras evidências também, mas a maior evidência que a pessoa foi batizada no Espírito Santo é falar em outras línguas. Seja línguas terrenas, isso mesmo, você que nasceu aqui no Brasil, fala o português, ou que malmente fala o português, Deus pode lhe batizar no Espírito Santo e você começar a falar inglês sem ter estudado, sem saber nada. Isso pode acontecer sim. Também, você pode ser batizado no Espírito Santo e começar a falar em outras línguas que você nunca viu. Não existe um idioma aqui nesta terra. Isso acontece também. Nós falamos as línguas espirituais. Pode acontecer. Mas, no entanto, qualquer pessoa que foi batizado precisa falar em outras línguas. Se você acha que foi batizado, mas não falou em outras línguas, você não foi batizado. Você foi cheio do Espírito Santo. Mas observe, essa promessa de ser batizado é para a igreja. Se você está na igreja, se você faz parte da igreja, o batismo do Espírito Santo está para você. Agora precisa buscar, orar, se consagrar. Para você ver, depois que Cristo ressuscitou, ele passou aqui 40 dias, teve contato com 500 pessoas. Depois que ele ressuscitou. Mas na hora do derramamento do Espírito Santo, orando, buscando, consagrando, só tinha apenas 120 crentes buscando o batismo no Espírito Santo. Então observe, 500 pessoas tiveram a informação que aconteceria o derramamento do Espírito Santo. 500. Mas dessas 500, só estavam orando, buscando 120. E somente receberam o batismo esses que estavam orando e buscando. Daí eu percebo a necessidade de acreditar, de crer na promessa e estar orando, buscando, esperando o batismo no Espírito Santo. Mas, no entanto, a promessa é para todo mundo. É para mim, é para você, para os nossos filhos, para todo mundo, em nome de Jesus. Te pergunto, você já é batizado no Espírito Santo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Se você não for batizado no Espírito Santo, receba em nome de Jesus. Que Jesus possa lhe batizar agora para a glória do nome dele. Em nome de Jesus, receba o batismo do Espírito Santo. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e terceiro item, que traz por título, os dons espirituais. Observe, os cristãos têm à disposição os dons espirituais. Eles estão distribuídos conforme a vontade do Senhor. Algumas pessoas acreditam que esses dons não mais existem, pois teriam cessados após a morte dos apóstolos. Entretanto, não é assim que a Bíblia nos ensina. Jesus prometeu dons aos seus discípulos. Paulo ordenou que orássemos pedindo os dons. E não há versículo algum na Bíblia que mostre que eles deixaram de ser distribuídos aos crentes. A Bíblia fala que há diversidade nos dons. Deus é quem dá os dons de acordo com seus propósitos para a edificação da igreja. Você sabe quais são eles? Na carta de Paulo à igreja de Corinto, ele mencionou alguns deles. Observe o seguinte, dons espirituais. Observe, dons não é sinônimo de salvação de ninguém. Observe o seguinte, dons não é sinônimo de salvação de ninguém. Eu já vi muitas pessoas aí, até sendo usado por Deus, mas quando se percebeu, estava com a sua vida errada, até mesmo em pecado. Ah, pastor, não foi usado por Deus. Amém. Eu estou dizendo que dons não garantem a salvação de ninguém. O que nós precisamos ter é uma vida reta diante do Senhor. E observe, Deus ele pode usar quem ele quiser. Deus pode usar até mesmo o ímpio para nos trazer uma palavra, para nos trazer uma correção. Deus, ele usa quem ele quer. Ser usado por Deus não garante a salvação de ninguém. Agora observe também, os dons espirituais estão destinados para a edificação e crescimento da igreja. Os dons espirituais servem para crescimento e edificação da igreja. Daí a necessidade da igreja ter dons espirituais. E a igreja precisa buscar os jovens, adolescentes, pastores, obreiros. Todos nós precisamos buscar constantemente os dons espirituais para que a igreja possa ser edificada. Se tem alguma pessoa curada, que Deus possa levantar pessoas na igreja que têm os dons de cura.
Se tem pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo na igreja, precisa haver alguém na igreja com discernimento de espírito e assim por diante. Então, os dons espirituais estão destinados para a igreja. E eu não sei porquê, mas tem muitas igrejas, pastores pregando que os dons espirituais não existem mais. Acabou quando morreu João, o último apóstolo, e não está escrito isso. Não tem um versículo que nós possamos acreditar, testificar que os dons espirituais terminaram com a morte de João, que foi o último apóstolo. Muito pelo contrário, os dons espirituais continuam em evidência. Deus continua usando, falando conosco, direcionando, revelando. Eu sei que está tendo por aí muitos exageros. Tem pessoas, irmãos, que só o sangue de Jesus. Eu vou revelar sua identidade, eu vou revelar seu CPF, eu vou revelar... Pra quê, pelo amor de Deus? Se Deus quer curar, Ele vai curar, irmão. Não precisa revelar identidade, CPF, não. Se Deus quer fazer uma promessa, faça a promessa e vai se cumprir na vida da pessoa. Deus não precisa provar nada pra ninguém. Parece que essas pessoas ficam dizendo, revelando o CPF, a identidade, para confirmar. Deus vai fazer na tua vida e por isso vai revelar teu CPF. Pra quê, pelo amor de Deus? Qual a necessidade que Deus tem de ficar comprovando, afirmando? Ele não precisa, não. Aquilo que Deus fala vai se cumprir. E Ele não precisa provar nada para mim, nada para você. Eu que preciso acreditar, preciso crer, para que a promessa de Deus na minha vida possa ser concretizada, eu preciso crer, eu preciso ter fé. E esse negócio, presta atenção, não estou dizendo que não é Deus, eu estou perguntando por que será que Deus precisa revelar identidade, CPF. Pastor, é para provar que é Ele. Deus não precisa provar nada ao homem. Deus, Ele fala e nós obedecemos. Deus, Ele é Senhor, Ele manda e nós obedecemos a sua vontade. Pergunta a você, você concorda comigo, discorda? Deixa aqui nos comentários. Mas vamos dar seguimento ao nosso segundo tópico e terceiro item no seguinte parágrafo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 11, conhecemos 9 dons que podemos dividir em 3 categorias. São eles: dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espírito. B. Dons de poder, fé, dons de curar, operação de maravilhas, dons de elocução, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Agora observe o seguinte, os dons espirituais. Na carta aos 1 Coríntios são descritos cerca de 9 dons. Vamos verificar, tá bom? Dons de revelação, palavra da sabedoria. É aquela palavra que vem para resolver um determinado problema. Tem vezes que você não tem a solução, você não vê solução alguma. De repente, Deus lhe dá uma revelação, Deus fala contigo ao seu coração e lhe dá uma palavra com muita sabedoria. Por exemplo, naquele episódio dali, quando Salomão resolveu aquele conflito entre as duas mães, ali foi a palavra de sabedoria. Deus lhe deu sabedoria de como resolver aquela determinada questão. Aqui nós falamos a palavra da sabedoria. Palavra da ciência é quando você consegue verificar a situação que ninguém consegue verificar. É quando você consegue descobrir situação que ninguém conseguiu descobrir. É quando você tem aquela palavra certa para o lugar certo, para a hora certa. É a palavra da ciência. Terceiro, discernimento de espírito. É quando você vai verificar se é Deus falando ou não. Sabe por quê, irmãos? Tem muita situação que não é Deus falando, é o homem falando, é a carne falando, é a vera natureza falando. E a situação também que quem está falando não é Deus, não é a carne e é o próprio demônio. E nós, enquanto cristãos, precisamos ter esse discernimento de espírito, saber se é Deus ou não é Deus. E observe, quando Deus fala, não traz confusão alguma. Quando Deus fala, é para a edificação da igreja e crescimento da igreja. Pegue essa dica. Agora também os dons de poder, fé, não a fé para a salvação, é a fé para a realização de grandes milagres, grandes poder de Deus, grandes realização da obra do Senhor, tá bom? Esse fé aqui, dons de curar, e observe que está no plural, dons de curar. Tem pessoas que têm o dom de curar determinada doença e não outros. Agora, orar, todos nós podemos orar. Agora, tem pessoas que têm o dom de curar.
E observe, você pode orar por um enfermo. Qualquer pessoa pode orar por um enfermo e essa pessoa ficar curada. Porque nós devemos usar o nome de Jesus. E o nome de Jesus tem poder e autoridade. Mas não é porque você orou por alguém e essa pessoa foi curado que você tem o dom de curar. Não é isso. Você utilizou o nome que tem poder e por causa do nome de Jesus, a pessoa pode ficar curado. Amém? Agora, dons de curar é aquela pessoa que quando estende sua mão, Jesus, ele cura a pessoa de vários tipos de doenças, de vários tipos de situações, doenças emocionais, doenças patológicas, doenças físicas. Jesus, ele tem poder de curar e deu ao homem o dom também de curar doenças. Você crê? Deixa aqui um brado de glória. Ainda com relação ao dom de poder, tem aqui operação de maravilhas. É quando a pessoa usada por Deus faz coisas extraordinárias. Coisas que a ciência não consegue explicar, não consegue entender. É operação de maravilhas. Não é somente orar por causa de uma febre, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, não é isso não. Orar para que o câncer possa sair. Orar para que o paralítico possa andar, o surdo possa ouvir. É coisas extraordinárias, coisas que não têm explicações. Esse aqui é o dom de operação de maravilhas. Agora, a terceira categoria, dons de locução, é quando Deus vai estar usando a nossa fala. Primeiro, a profecia. É quando Deus usa uma pessoa em profecia para nos trazer uma promessa, para nos fazer uma promessa, para nos contar algo que vai estar acontecendo para com a nossa vida, a nossa família e a nossa igreja. Profecia normalmente está relacionada às coisas do futuro. É Deus revelando ao seu povo o que estará acontecendo. Isso é profecia. E essa pessoa que tem o dom de profecia deve vigiar, porque tem coisas que não é Deus, é coisas emocionais. Vigia com esse dom também. Tem muitas pessoas profetizando o que Deus não mandou. Vigia. Nos dons de elocução, tem também variedade de línguas. Observe, tem pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, mas, no entanto, só fala uma única língua. Você já ouviu uma pessoa dessa forma, não já? Não vou imitar aqui não, viu? Mas tem pessoas que são batizadas no Espírito Santo e só falam apenas uma língua só. Só falam apenas uma frase. As pessoas ficam assim, meu Deus, foi batizado, não foi batizado? Foi batizado. Mas essa pessoa não tem o dom de variedade de línguas, onde fala várias línguas estranhas ao mesmo momento. Amém? E agora a interpretação de línguas estranhas. Olha só, esse dom também que tem a ver com a nossa fala, a interpretação de línguas estranhas. É quando a pessoa fala em línguas estranhas e essa pessoa vai estar interpretando sem nunca ter estudado, sem saber nada. É algo diretamente feito por Deus. É Deus realizando isso. É Jesus Cristo usando o seu servo ou a sua serva para trazer uma revelação para a edificação da igreja. É quando Deus vai dar a interpretação das línguas estranhas. Ou seja, a própria pessoa pode falar em línguas estranhas e depois Deus vai dar a interpretação. Ou pode também uma pessoa falar em línguas estranhas e a outra pessoa interpretar. E na igreja precisa haver esses dons. Todos esses dons precisam estar em evidência na igreja. Te pergunto, na sua igreja, a manifestação desses dons? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas dando seguimento ao nosso segundo tópico e terceiro item, destaco o seguinte parágrafo. Já na carta aos Romanos, podemos observar uma outra lista de dons, que também são distribuídos pelo Espírito Santo. São eles: anunciar a mensagem de Deus, serviço, ensino, trazer ânimo, repartir, liderança, ajudar os outros. Quais desses dons você já pediu a Deus? Ei, Jesus, amado irmãos, as pessoas só querem ser usadas com poder, com autoridade, revelar, profetizar, falar línguas estranhas, curar e assim por diante. Mas, na verdade, existem vários dons que têm que estar em evidência na igreja, como foi colocado aqui, olha, o do serviço. Tem pessoas, irmãos, que amam servir. E que pessoa sensacional, ama servir sem nenhum tipo de interesse. O que é isso? É um dom dado por Deus. Tem pessoas também do ensino. Tem pessoas que ensinam de uma forma sensacional, que você consegue entender, que você consegue aprender, que Deus possa nos levantar nessa área de ensino também. Tem pessoas que têm o dom de trazer ânimo, de repartir, de liderança, irmãos. Tem pessoas que desde novo, nós já percebemos a liderança dele. O que é isso? É um dom dado por Deus. Só que as pessoas que recebem esse dom desde cedo, precisam cuidar, zelar e observar para que isso possa ser utilizado para o reino de Deus, para a glória de Deus e não para as coisas deste mundo.
Tem pessoas que Deus dá capacidade, Deus dá dons, mas em vez de utilizar para o reino de Deus, utiliza para benefício próprio e acaba perdendo o cuidado de Deus. Eita glória, eu lhe falei que aqui o alimento é forte, viu? Mas quer saber o seguinte, está gostando? Está entendendo? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, porque você já sabe, minha intenção é descomplicar aquilo que você acha complicado, viu? Mas agora vamos para o nosso terceiro tópico, mas preste atenção, se você quiser nos levar na sua igreja, nós estamos abrindo a nossa agenda para atender qualquer convite do Brasil ou fora do Brasil. Se você quiser levar o pastor Giovanni para realizar uma conferência, jornada pedagógica, uma capacitação, formação, um curso, fique à vontade. Estou abrindo minha agenda para o Brasil e fora do Brasil. Vou deixar aqui meu WhatsApp, tá bom? É só entrar em contato conosco e será um prazer estar na sua igreja. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título Bênçãos Celestiais. Jesus prometeu à sua igreja um destino certo e seguro, o céu, também chamado por ele de casa do meu Pai, um lugar preparado para todos os seus filhos fiéis. Quão maravilhoso será compartilhar de um mesmo lar com todos os santos e nosso Senhor Jesus. No céu viveremos em plena comunhão como a grande família de Deus. Lá desfrutaremos do maná escondido e receberemos cravado em uma pedra branca um novo nome. Nós vestiremos com vestes brancas, teremos acesso à árvore da vida. Também receberemos um galardão que já está preparado. Essas são algumas bênçãos celestiais que estão nos aguardando na vida futura. Eita glória! Observe, né? Deus ele tem promessa em nossa vida aqui nesta terra. Deus vai estar te guardando, te ajudando, suprindo com as suas necessidades. Amém? Com relação à sua vida aqui nesta terra. Com relação à sua vida espiritual, existe promessa de Deus também. Salvação. Você não vai se perder. Eita glória. Você vai ser salvo em nome de Jesus. Você vai receber dons espirituais. Você vai receber dons ministeriais. Deus vai estar te ofertando dons espirituais para a realização e cumprimento da promessa dele sobre a sua vida. Mas também existem as promessas celestiais, algo que vai estar acontecendo conosco quando nós somos arrebatados. Quando chegarmos lá no céu, vamos receber um novo nome, vamos comer da árvore da vida, nós não vamos morrer mais, não vai ter sofrimento, não vai ter angústia, não vai ter tribulação, não vai ter dor, vamos receber um corpo glorioso. Esse corpo físico vai sumir e será transformado por um corpo glorioso, um corpo incorruptível, o qual não vou sentir mais dor, não vou sentir mais depressão, não vou sentir mais sofrimento, não vou sentir mais nenhum tipo de angústia, porque receberei um corpo transformado, restaurado para a glória de Deus. Mas para isso, eu preciso andar crente, eu preciso ser fiel, eu preciso buscar o Senhor constantemente. Se eu não andar dessa forma, não vou alcançar essas promessas de Deus para com a minha vida. Que presta atenção, viu? Quem tem promessa de Deus morre. Quem tem promessa de Deus precisa andar segundo a vontade do Senhor. Se você tem promessa de Deus, mas anda no pecado, você pode morrer a qualquer momento. Sabe por quê? As promessas de Deus são para as pessoas que andam em retidão, ando buscando e consagrando sua vida a Deus. Ah, pastor, eu tenho promessa de Deus, não vou morrer. Não, morre e morre. Por quê, pastor? Saiu da direção de Deus. A promessa de Deus só pode alcançar se você estiver debaixo da vontade dele. Te pergunto, você está? Agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: as coisas que o Senhor tem preparado para nós vão além do que nós podemos imaginar. O que ninguém nunca viu nem ouviu e que jamais alguém pensou que podia acontecer, isso foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Por isso, como diz o hino 107 da harpa cristã, mantendo-nos firmes nas promessas de Jesus, louvando e permanecendo na dispensação do amor dele, que possamos depositar a nossa confiança nas promessas do Senhor e que cada dia ele nos fortaleça para continuarmos fiéis até o fim. Irmãos, só tem galardão, só tem salvação aquele que ficar fiel, aquele que abandonar o pecado, aquele que fugir do pecado, aquele que se aproxima de Deus. Só tem salvação aquele que está no prumo de Jeová, aquele que anda fazendo a vontade do Senhor. Não tem como receber a bênção do Senhor só porque tu é pastor, só porque tu é filho de pastor, filha de pastor. Não adianta. Precisa andar em retidão, precisa obedecer a palavra do Senhor. E saiba que Deus ele sabe quem obedece e quem desobedece. E saiba que Deus conhece as nossas limitações
tribulações, as nossas frustrações. Deus, Ele conhece tudo. E saiba, Ele te conhece, viu? Eita glória! Pergunta o seguinte, está gostando? Está entendendo? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas agradeço a você que é inscrito no canal, você que é membro, você que está chegando agora, que Deus te abençoe cada vez mais, viu? Mas já vou avisando, não terminou ainda, porque falta a nossa dinâmica. Sem demora, vamos para a nossa dinâmica que está sensacional. Senhor. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chega o momento da nossa dinâmica da revista dos adolescentes. Já estamos na edição de número 13, que traz por título As Promessas Bíblicas para os Salvos. Pode preparar, porque aqui o alimento é forte, viu? Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também seja DB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda quinta-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, vídeo aula com dinâmica da revista dos adolescentes. Na mesma quinta-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 12, na quinta-feira estreia a lição de número 13, pois postamos nossos vídeos com uma semana de antecedência, tudo isso para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 13 dos adolescentes do primeiro trimestre 2024, que traz por título As Promessas Bíblicas para os Salvos. Presta bem atenção, já que nós estamos falando acerca das promessas bíblicas para a igreja, para os salvos, vamos trabalhar com essa temática. Para realizar essa atividade, você vai precisar tão somente fazer o seguinte, levar para a sala de aula uma bexiga, bola de assoprar, tá bom? Você vai precisar também levar algumas promessas de Deus para a igreja em pedacinho de papel. Você vai pegar essas promessas que Deus fez para o seu povo, para a sua igreja, vai colocar dentro dessas bexigas. Bexiga, e aqui dentro você vai estar escrevendo as promessas de Deus para o seu povo e colocar aqui dentro. E você vai levar para a sua sala de aula. Chegando na sua sala de aula, você vai fazer aquele círculo abençoado e vai distribuir para os seus alunos. Cada aluno vai ficar com a bola. Cada aluno recebe a bola, dentro dessa bola tem uma promessa de Deus para a vida da sua igreja e para a vida do seu povo. Chegando na sua sala de aula, você vai informar, olha, dentro dessa bola tem uma promessa de Deus. Mas eu gostaria que vocês agora pensasse quais são as promessas de Deus para com a nossa vida. O que foi que Deus nos prometeu? Vocês vão falando a promessa e vocês vão enchendo a bola. Vocês vão enchendo a bola e vão falando a promessa. Enchendo e falando a promessa e assim por diante, tá bom? Depois que todo mundo encheu a bola, vocês vão amarrar essa bola. Pode agora, depois de amarrar, pode tocar aquele hino abençoado e vocês vão estar trocando as bolas, sabe? Um jogando pro outro, brincando um pouquinho, tá ok? Passando as promessas de Deus de um para o outro. Vocês podem passar a promessa de Deus, estou aqui, vai passando de um para o outro, vai jogando. Deixa o povo brincar um pouquinho, tá bom? Depois disso, vocês vão estar pedindo, chegou o momento de vocês pegarem agora a promessa de Deus. Cada um estoura a bola, pelo amor de Deus, e veja qual foi a promessa que vocês pegaram, que você pegou, pronto. Eles vão estourar a bola e cada aluno precisa pegar uma promessa. Após cada aluno pegar a promessa, ele vai precisar ler a promessa, explicar a promessa e você vai questionar, Júnior, você quer ficar com essa promessa ou quer passar para um colega seu? Eu quero ficar com essa promessa. Pronto, é sua em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Maria, agora é a sua vez. Ela faz a leitura, explica o que ela entendeu, logo após você questiona, sim, e essa promessa você quer ficar para você ou você quer dar a alguém? Eu quero dar a Francisco, pronto, vai lá dar a Francisco, e assim sucessivamente. É necessário que essas promessas sejam espalhadas em toda a turma.
Mas calma, porque eu sei que você já está querendo saber quais são essas promessas que Deus tem para com a nossa vida. Por isso, pegue aí caneta e caderno para que você possa fazer suas anotações. Lembrando, essas promessas você vai estar colocando um pedacinho de papel que vai colocar dentro das bexigas, tá bom? Pegou caneta, pegou papel para fazer suas anotações das promessas de Deus para a vida do seu povo, para a vida da igreja. Anote aí. Deus estará presente na igreja. Mateus capítulo 18, versículo 20, essa é a promessa. Segunda promessa, o Espírito Santo guiará a igreja. João capítulo 16, versículo 13. Terceira promessa, Deus concederá poder para testemunhar. Atos capítulo 1, versículo 8. Quarto, Deus suprirá todas as necessidades da igreja. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Quinta promessa, a igreja experimentará unidade. Efésios capítulo 4, versículo 3. Sexta promessa, Deus concederá sabedoria à liderança da igreja. Tiago capítulo 1, versículo 5. Sétima promessa, a igreja será fortalecida na diversidade. Romanos capítulo 8, versículo 28. Ainda tem mais. Deus renovará a esperança da igreja. Isaías capítulo 40, versículo de número 30. Nona promessa, a igreja conceberá cura e restauração. Segundo as Crônicas capítulo 7, versículo 14. Deus protegerá a igreja do mal. Salmos de número 121, versículo de número 7. 11ª promessa, a igreja será revestida de amor. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Deus dará crescimento espiritual à igreja. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. 13ª promessa, a igreja será instrumento de bênçãos para a comunidade. Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16. 14ª promessa, Deus promete vitória sobre as forças das trevas. Romanos capítulo 16, versículo de número 20. 15ª promessa, a igreja será noiva de Cristo na eternidade. Apocalipse capítulo 19, versículo de número 7. Se você for ver, eu fiz de tudo para pegar aqui algumas promessas um pouco desconhecidas da igreja, já que nós sabemos da promessa da salvação, da libertação, da transformação, do batismo do Espírito Santo, que nós já estudamos. Aqui estou acrescentando algumas promessas. Você vai estar pegando essas promessas, vai escrever tudo num pedacinho de papel, vai escrever tudo, pedacinho de papel, vai colocar essas promessas dentro da bexiga. Pastor, eu não quero colocar dentro das bexigas. Pode levar dentro de envelope, dentro de uma caixa, dentro de uma lata. Tudo depende da sua organização e do seu tempo. O que não pode é você deixar de realizar a atividade, tá bom? Então você prepara o papelzinho, coloca aqui dentro, leva para a sua sala de aula. Essa atividade ou essa dinâmica pode ser feita no início, no meio ou no final. Depende muito da sua organização. Chega na sala de aula, coloca os alunos em círculo. Cada aluno recebe uma bola, a sua bexiga, vai estar pensando ou falando sobre as promessas de Deus, vai falando, vai pensando e vai soprando. Após isso, eles vão estar amarrando e poderá trocar a bola com outro colega. Vai tocando, jogando, brincando, deixa o povo se divertir. Após isso, você vai dizer, chegou o momento agora de vocês pegarem ou estourarem. Chegou o momento agora de vocês pegarem as promessas de Deus. Por gentileza, estoura a bola aí. Cada um vai estourar aquela bola, vai ser aquela bagunça abençoada. Após isso, eles vão estar pegando a promessa, fazendo a leitura e trazendo aquela explicação que nós gostamos, né? Agora, após, você questiona, Júnior, essa promessa você quer para você? Ou você quer dar a alguém? Eu quero dar. Fique à vontade. E ele vai lá e vai dar para outro aluno. E assim sucessivamente, tá bom? Mas pergunta a você é o seguinte, você gostou? Você vai fazer, vai modificar, fica à vontade. A minha intenção aqui é trazer alguma sugestão de atividade para que você possa realizar com a sua turma. Só peço o seguinte, se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora vou passar para vocês uma segunda dinâmica que vai servir como resumo do trimestre, tá bom? Essa dinâmica só fiz para quem ficou comigo até agora. É surpresa. Tem pessoas que saiu antes do vídeo, perdeu essa atividade ou perdeu essa dinâmica, tá bom? Essa dinâmica aqui agora serve como resumo do trimestre. O que é que você vai fazer? Você vai estar pegando os temas da lição, olha, os 13 temas da lição. Você vai estar pegando e você pode colocar também em pedaços de tira. Você vai estar escrevendo aqui todos os títulos da lição, tá bom? Desde criados à imagem de Deus até as promessas bíblicas para os salvos. Você vai estar pegando, escrevendo aqui os 13 temas, olha.
os 13 temas da lição, você vai pegar, vai colocar aqui, vai levar uma caixa mágica, olha, uma caixa mágica, vai levar uma caixa surpresa contendo esses temas. Vai levar também um bombom, um bis, um chocolate, deixa Deus te usar, né? Então você vai estar escrevendo aqui os temas das 13 lições, vai colocar dentro de uma caixa surpresa. E você chegando na sala de aula, você vai perguntar o seguinte, olha, quem quer participar dessa atividade? Quem participar vai ganhar bombom, vai ganhar chocolate, viu? Onde eles vão precisar levantar, pegar uma tira, e ele vai precisar falar alguma coisa do que foi estudado. Se ele falar alguma coisa que foi estudado naquele tema, naquela lição, você vai presentear ele com chocolate. Mas ele precisa falar de algo que foi ensinado, que foi estudado com vocês, tá bom? Ou seja, Júnior foi lá e pegou. Júnior, sua vez, Júnior. Pronto. Você pegou o quê? Errando o alvo. Pronto. Esse tema foi sensacional. Nesse tema que foi da lição número 2, errando o alvo, o que foi que nós ensinamos? Professor, o senhor ensinou que errar o alvo é pecado. Porque a palavra pecado significa errar o alvo. Aí você ensinou isso? Ensinei. Então, Júnior ganhou o presente, o bombom, o chocolate e assim sucessivamente, tá bom? A grande questão é o aluno pegar, tira e vai falar do que foi ensinado na sala de aula. Se ele acertar, você presenteia seu aluno, porque aqui é bênção pura sem mistura. Eita glória! A paz do Senhor, que Deus te abençoe. Até o próximo trimestre. Eita glória! A paz do Senhor.